o levitismo, ele ficou exatamente nas páginas bíblicas. Ele é um conceito extremamente judaico, que teve todo o seu sentido, até o momento que o templo caiu. Você vê que com a queda do templo de 70, eu não tenho mais o conceito do Correndo. Não, estão lá esperando que esse templo seja reerguido para que isso volte. Então, o músico da igreja, ele não é um levita. Ele, na verdade, ele é só um adorador. E carrega consigo a responsabilidade de tocar e de levar esse público à adoração, ou não à adoração, mas ao sentido de adorar. Uhum. Então, o termo levita é um termo errôneo, ele não existe entre nós não somos levitas, não somos. O levita é a tribo de Levi, todos os filhos de Arão, os primogênitos recebiam o poder de serem sumo sacerdote, era o Kohen Gadol, e os outros, eles eram sacerdotes. E também, então significa que todos os sacerdotes e sumos sacerdotes são levitas, mas nem todos os levitas seriam sacerdotes ou sumo, Correto. não serão, É, porque essa era da família de Arão, certo. não os outros filhos de Levi. Todas as outras famílias de Levi eram levitas. Agora, só a família de Arão recebeu de Deus, a partir de Moisés, a responsabilidade de, sabe, de celebrantes do culto. E não ligado somente à música no Não, tempo não. de Na verdade, eram os caras que faziam tudo, tudo. levava a tenda, É, fazia sacrifício, cuidava isso, dos por animais. isso que o culto primitivo era um culto só de serviço. E eu Aham. acho legal essa parte que o senhor tocou, que é o seguinte: os músicos de hoje, vamos colocar assim, ninguém é levita. Ah, mas a gente aprende muito com os serviços dos levitas, né? Nem todo levita era músico, mas todo músico tinha que ser um levita É, naquele tempo. Então, eu acho bacana o seguinte, que quando a gente olha para os levitas, a gente vê que eles eram responsáveis pela guarda do templo, eles eram responsáveis por ensinar. Os levitas eram responsáveis pelo ensino do povo. Então, mesmo que um músico de hoje ele não seja um levita, e não é, mas olhar para os levitas é muito importante porque eles deixam um ensinamento muito interessante. Você vê que ali naquele quadro ali de Josafá, por exemplo, o texto diz que ele conclama os levitas para ensinar o povo, não é isso? Ensinar a lei, para o povo voltar a olhar novamente para os ensinos de Deus, e os levitas eles ensinam o povo ali. Então, ah, mesmo que o músico não seja levita, mas acredito que os músicos precisam olhar muito para essa responsabilidade, porque o músico, ele tem uma responsabilidade dentro da igreja muito grande, que não é só tocar. É muito mais do que música, é muito mais do que louvor, e embora a adoração a Deus seja muito importante, mas existem outras coisas muito importantes que precisam ser trabalhadas dentro da igreja, que os músicos precisam entender o seu papel. Eles estão inseridos, nessa responsabilidade, principalmente a questão do ensino. Olha só. Todo músico, quando canta, ele está ensinando alguma a coisa. gente precisa As separar músicas então. trazem ideologias, ideias, E doutrinas. doutrinas, teologia, ensinamento prático para a vida, ele mexe no emocional das Então vamos pessoas. separar, para ficar claro. De fato, ele é levita, não de direito, Não de direito. ok, gente? De fato, o que é de fato? É a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de cultuar, a responsabilidade com o cuidado do templo, o compromisso com os instrumentos. Toda essa ideia que você sabe é de fato. O que que é de direito? Aquilo que está promulgado por uma lei. Eles eram de direito, porque a lei de Deus mosaica promulgou-os como pessoas celebrantes, ordenadas como levita. Então, de direito, ninguém é levita, mas de fato é levita. Então, por quê? Porque segue os ensinamentos, segue os padrões, até porque isso tudo não é uma questão de tribal, né, era uma questão de observar a lei de Deus. Porque Exatamente. aí os levitas tinham essa responsabilidade e as outras tribos tinham outras. Então era uma questão que os clãs estavam extremamente distribuídos sobre as condições dessa lei de Deus. Tá? De fato e de direito. Eu não sou advogado não, mas vou dar essa aulinha aí. Perfeito.